Bem-vindos! Espero que ao final dessa conversa a gente saia com menos respostas prontas e melhores perguntas. Eu sou Mário Rosa, esse videocast é uma iniciativa do Centro Internacional de Criatividade IA Aplicada, uma iniciativa da World Creativity Organization em parceria com a Oasis. O centro foi criado para investigar como a inteligência artificial está redesenhando capacidades humanas fundamentais, como a criatividade, a aprendizagem, julgamento e tomada de decisão. Mais do que estudar ferramentas, a gente busca compreender os efeitos que elas produzem sobre a forma como a gente pensa, decide e aprende. E antes da gente começar aqui, eu quero compartilhar rapidamente uma pesquisa que acabamos de lançar pelo Centro. Inclusive, quem quiser ter acesso a essa pesquisa completa, esse já é o volume 2 do nosso estudo, pode acessar o nosso site, ocentro.ai, e baixar o relatório completo. Então, nos últimos meses, investigamos uma pergunta que parece técnica, mas é profundamente humana. Em que momentos do processo criativo a inteligência artificial desloca ou preserva o julgamento humano? E essa investigação nos levou a este gráfico que está aqui atrás de mim. Ele representa 4 etapas de um processo criativo. Primeiro a gente tem a geração, depois a gente tem a seleção, por fim a elaboração e o desenvolvimento e no final o fechamento, que tem a entrega e a autoria. A linha pontilhada, ela mostra o valor percebido da IA ao longo desse processo. E a linha verde mostra o risco de deslocamento do julgamento humano. Na geração, na primeira etapa, a IA amplia possibilidades, mas também pode definir cedo demais o campo do que a gente pode imaginar. Na seleção, ela ajuda a organizar e comparar caminhos, mas respostas bem construídas podem parecer melhores do que realmente são. Já na elaboração, aparece o maior paradoxo. É justamente quando a IA entrega mais valor que ela pode também nos fazer aprender menos. Porque é fazendo, ajustando e refinando que construímos repertório e critério. E no fechamento, o risco diminui, mas revela o que aconteceu antes. Alguém pode assumir a autoria de um resultado sem ter construído plenamente o critério que o sustenta. Então foi daí que surgiu a principal conclusão da pesquisa. A IA, ela não elimina o julgamento humano, ela redistribui aonde ele precisa acontecer. E se o julgamento é construído ao longo do processo, a pergunta deixa de ser apenas quem decidiu, ela passa a ser quem aprendeu. Então, para essa conversa, a gente está reunindo aqui 3 pessoas maravilhosas que convivem com essas tensões todos os dias. Mauro Cavaletti, Executive Creative Director da Bitnik, Camilo Barros, Chief Business Officer da ForTomorrow, e Stella Pagan, COO e sócia da 20Dash. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. E eu quero ir já então direto para a pergunta: quem aprende quando a IA faz por você? Camilo, podemos começar por você? Comigo já, sim. Cara, eu vou tentar responder de maneira objetiva, porque para mim acho que essa pergunta está invertida ali na lógica dela, né? E eu gostei de ver o resultado do estudo, porque passa bastante por aquilo que eu penso, assim, né? Eu tenho um olhar muito positivo para olhar sobre inteligência artificial, e eu busco trazer a aplicação da inteligência artificial ao longo de processos, sobretudo de processos criativos, dentro do marketing, dentro da comunicação, obviamente tirando o que ela pode trazer de melhor, né? E quando a gente põe esse fato do que a gente delega para uma máquina ali, que a gente está tirando da nossa responsabilidade, eu acho que antes de tudo mostra o que há muito tempo a gente já vem fazendo, que tem muito mais cara de execução do que de criação. Então, se eu consigo delegar muita coisa, é porque muita coisa é execução, não é criação, né? E aí tem isso com um olhar um tanto quanto positivo dessa história. E o que sobra disso é exatamente o que o estudo acaba trazendo ali, né? Que é a nossa capacidade de julgamento, o nosso pensamento crítico, a gente saber fazer as escolhas. E as escolhas, elas estão tanto no começo desse processo, né? Que é o que eu pergunto para a inteligência artificial. Antes de tudo, até dando um passinho para trás ali, eu gosto de separar muito o advento da generativa, né, que a gente fala inteligência artificial, mas a hora que a gente olha para isso, quando eu mando e alguém executa, a gente está falando de uma inteligência artificial generativa. A inteligência artificial, tecnicamente, por essência, você está falando de dados, de análise de dados, né? Como você pode trazer dados
E a partir desses dados, analisados em escala, analisados em volume, você tomar decisões. Então, até que não tem nada errado, na minha ótica não tem nada errado nesse ponto aqui. O problema é, historicamente, a gente sempre tratou criatividade como uma black box, como algo onde nada é tangível, então os dados não estão dentro da criação, eles estão em todos os outros departamentos ali de um processo criativo, mas ele não está dentro da essência da criação, quando a gente fala lá de trás. A inteligência artificial, ela te traz essa possibilidade de você começar a transformar o intangível em tangível a partir de dados, e a partir dali você começa a tomar decisão. Eu começo o meu trabalho em inteligência artificial para marketing muito com esse olhar. Quando a gente acelera ali, chega, e tem o bom é que tem até data disso, né? Lá no novembro de 2023, janeiro de 24, ali, com a explosão da generativa, a gente começa a chamar tudo de inteligência artificial, aquilo que é a nossa demanda. E a inteligência artificial generativa, de uma maneira muito simples, ela executa aquilo que você pediu para ela executar. Ela não sai executando, né? Depois a gente pode até falar de copilots, autopilots e afins ali, mas por essência ela responde a uma pergunta. Então quando você fala que a pergunta é o que importa ali, é isso. Então o valor humano está naquilo que eu delego. Ela nunca vai deixar você sem resposta. Então por isso a responsabilidade de perguntar está ali. E o julgamento de analisar o que ela te trouxe de resposta, se está dentro dos parâmetros que você traçou ali. Fora isso, a discussão é a execução. E aí sim, antigamente, quando a gente falava de produção criativa, a gente estava falando de altos custos de produção, a gente estava falando de um calendário de implementação de alguma coisa. O valor criativo estava na execução, o valor monetário, né? É mais complexo produzir um filme porque você precisa ir filmar no deserto, porque você investe muito numa superprodução, porque você contrata castings e aí você tem uma ideia incrível que você vai ganhar um leão em Cannes ali depois. Quando vem a inteligência artificial generativa, ela colapsa esse sistema de produção, de execução. E ela joga a produção no zero. E o que passa a fazer valor desse processo criativo? O que sobrou, e o que sobrou somos nós, né? Então o que sobrou beleza, então o valor disso está naquilo que eu pergunto e naquilo que eu seleciono como resposta de uma inteligência artificial. Então por isso que, voltando ali na pergunta, não sei se eu dei uma volta muito grande ali para chegar nessa resposta, eu acho que ela está invertida, né? Assim, a questão, de fato, ela é o que sobra pra gente dentro dessa história ali, e eu acho que sobra aquilo que sempre deveria ser, e sempre foi, o grande valor que a gente tinha, que é a parte não execucional, que é a parte de você ter pensamento crítico, é a parte de você saber para onde você quer ir, o que você quer comunicar, alguém vai executar isso, aí é uma inteligência artificial das mais diversas formas ali, e depois no final ali, o que você seleciona a partir disso como uma entrega qualificada dentro de todo esse processo, né? Traz o que é valor humano. Muito bom. Stella, quem aprende quando a IA faz por você? Eu acho que hoje em dia a gente aprende. A gente está aprendendo a lidar com essa máquina que chegou, não vai embora, gostem ou não, ela vai ficar aí. E a gente está aprendendo a lidar com ela. A gente, no meu trabalho, no meu dia a dia, a gente lida todos os dias com isso. E eu concordo muito com o Camilo, eu falava muito isso logo que apareceu a gente, né, uma empresa de tecnologia criativa. Ainda não existia a IA generativa, mas eu tinha um monte de criativo lá. E aí tava aquela conversa. Mas vai roubar o nosso emprego. Mas tá copiando. Mas... E aí a gente teve muito essa conversa, exatamente o que o Camilo falou agora. Ela não sai criando, hoje em dia, espontaneamente. Alguém tem que ter a ideia para ir lá e pedir para ela. Alguém tem que começar esse processo. E alguém, no final, tem que olhar e falar, é isso. E alguém tem que ir tomando as decisões no caminho também. A gente tem, né, vários processos já em escala, de peças em escala, e a gente sabe que, assim, hoje em dia a gente consegue entregar resultados muito bons em escala, mas assim, o resultado ele é tão melhor quanto a gente consegue
ter decisões no meio do caminho. Então, assim, se eu começo num pipeline, eu ponho um negócio aqui, ele sai aqui, eu vou julgar só aqui. Ele vai estar legal, ele vai estar bom, ele funciona. Mas se a gente tem um processo que a gente tem poder de decisão no meio do caminho, cada vez vai ficando mais refinado. Então, assim, eu acho que a gente aprende, mas a gente tem que ter esse papel de ter o crivo do que é bom e do que é ruim, do que a gente quer e do que a gente não quer. Mauro, quem aprende quando a IA faz por você? Eu acho que todo mundo que está nesse ecossistema aprende, né? A gente que está pilotando aprende, o sistema aprende, né? Toda vez que a gente vai operar o sistema, vai usar, ele está aprendendo, ele está acumulando o processo decisório e potencialmente todas as pessoas que voltarem e entrarem numa busca, num trabalho criativo num contexto parecido, podem ter acesso a esse processo que nós contribuímos para a construção criativa. Então, né, um componente muito importante disso tudo é que tem uma entrada gigantesca de uma massa de criativos, né, que estão entrando no nível mais básico e estão trabalhando. Agora, quanto que a gente aprende varia, né? Varia da maneira que a gente aborda esse trabalho. Se nós olharmos do jeito que foi formulada a pergunta, né, quando a gente delega a execução do trabalho, a gente vai falar, olha, quem aprende é a máquina, né? Porque eu estou ali no papel de operador da máquina. Quem está fazendo o processo decisório, no caso da execução, é a máquina. Então, quando eu exporto o processo decisório para a máquina, eu deixo de fazer uma boa parte da cognição, né? E o processo criativo, ele é um processo que ele precisa de arestas. A máquina, o sistema, ele quer compactar as coisas, quer fazer ele funcionar de uma maneira mecanizada, automatizada, mas o processo criativo, por natureza, ele precisa de especulação, né? Na nossa constituição biológica, a gente precisa da especulação o tempo todo, é isso que torna a gente humano, né? E é isso que torna a gente criativo também, é você poder avaliar cenários muito diferentes e trabalhando com esses cenários. Então hoje eu vejo, né, assim, só complementando com o Camilo que a Estela colocaram, eu vejo inclusive no trabalho deles, a gente tem um processo inicial, né, de todo esse caminho, essa jornada dentro da inteligência artificial, que ele é praticamente um hack do sistema, né? A gente entra no sistema e você vê as pessoas, para poder alimentar um processo que ele é, por natureza, contraditório, né? Que ele é especulativo por natureza, você tem que hackear, porque o sistema não quer que você especule, né? Eu já chego lá. Para você poder ter um processo criativo que ele é altamente especulativo e que você precisa ter arestas, né? Precisa ter estímulo, é necessário dar uma hackeada nesse sistema, né? E dar uma hackeada no sistema porque o sistema foi construído para não ter aresta, né? Ele quer te dar uma resposta correta, ele quer te dar uma resposta assertiva, ele quer te dar um caminho exato, e ele faz isso justamente limando, né, tudo aquilo que é especulativo, tudo aquilo que é de aresta. E o processo criativo precisa disso, né? E ele faz isso por quê? Porque ele precisa garantir, por exemplo, que ele não tem uma alucinação, né? Você tem que dar a resposta correta ali, se você estiver trabalhando com produtividade. E o sistema não sabe diferenciar uma alucinação de uma ideia brilhante. O sistema, quando olha, ele só vê que os dois estão fora da curva. Ele vai lá e mata os dois ao mesmo tempo, né? Ele faz o comum, né? O senso comum para a coisa funcionar. Então eu vejo todo mundo hackeando o sistema, né? Hackeando através de desconstrução de prompt, né? Estratégia para ir lá e enrolar a máquina para ela te dar uma ideia que é um pouco fora da caixa. O pessoal vai lá e desbalanceia o processo para que a gente tenha um distanciamento semântico maior, né? E tem todo esse trabalho que vocês citaram, que a gente talvez não tivesse antes, que é uma consciência desse processo, né? A gente está indo lá, a gente está fazendo uma metacognição, né? A gente está aprendendo muito, olhando para esse sistema, entendendo onde que a gente está hackeando ele, como é que a gente está dando um baile nesse sistema, para que a gente possa tirar um trabalho realmente criativo. Quando a gente fala de ideação, né, ou conceituação, tem trabalhos muito legais acontecendo. E quanto mais a gente entra profundo nesse processo, como a Estela falou, melhora o resultado no final, né? Porque aquela parte da execução que a gente está falando,
ele praticamente transforma o processo criativo num processo produtivo, que é isso que a máquina quer, né? Ela quer ganhar produtividade, é isso que eles estão vendendo, eles não estão vendendo cognição. Né? Assim, só para destoar um pouquinho do otimismo, né? Eu sou muito otimista porque eu sou um designer, eu sou criativo, eu entro no túnel, eu quero chegar num lugar legal. Mas eu entendo também ao mesmo tempo que as ofertas que nós temos dos sistemas hoje, elas estão querendo comprimir o trabalho, né? Elas estão querendo fazer o trabalho ficar mega produtivo. Elas estão tirando o processo cognitivo da mão das pessoas para que elas possam tomar as decisões, né? Você não tem muito espaço para manobrar as decisões ali. E então elas não estão entregando, né, naquela promessa de um crescimento cognitivo, um crescimento criativo, que a gente ia liberar tempo para as pessoas criarem. A gente está liberando tempo para produzir mais, né? É isso que a gente está vendo. E estamos criando essa massa de desempregados, essa coisa. Então eu estou no momento de olhar para o sistema em que eu fico mais e mais apaixonado por ele, mas eu estou começando a ter uma percepção muito crítica do que ele oferece para a gente, de como ele está tentando cercar o nosso trabalho, né? Então é isso, acho que é um trabalho quase de guerrilha o que a gente faz, né? Como criativo no sistema. Vocês acham que isso é muito legal que vocês estão trazendo, pegando um pouco a fala do Mauro aqui, que a criatividade durante muito tempo ela foi reconhecida como um processo de gerar, né? A pessoa criativa é aquela que aparece com muitas coisas, né? Que vem o tempo todo. E o processo de gerar ele tá ligado diretamente ao repertório. Quando a gente olha para a inteligência artificial, a gente tem a oportunidade de criar isso, de conectar esse processo a um repertório quase que infinito. Ou seja, deveria aumentar na mesma proporção o nosso potencial criativo. E pelo que eu entendi, não é isso que está acontecendo, então. Pelo menos não no meu ponto de vista. Tá? O que eu vejo os sistemas fazerem, e se você for lá ler os papers da Anthropic, você vai achar isso. Né? Eles estão dizendo que para poder evitar a alucinação, porque eles estão vendendo um trabalho muito de resposta exata. E ele é especulativo porque ele é generativo. Então o que eles têm que fazer? Eles têm que abafar a especulação. Quando você abafa a especulação, você abafa a criatividade. Porque você quer fechar uma média de resultados que eles sejam um consenso. Né? Então, assim, a gente está meio que tendo que entrar pelos cantos, né? É que a gente se encanta muito pela facilidade de transformar coisas também, né? De dar formas bonitas, muitas vezes, para os resultados que a gente pede. Mas eu acho que o sistema mesmo está dando um pouco dessa resposta, né? Quando eu falo, né, a inteligência artificial veio, colapsou o custo, ela está devolvendo esse custo agora muito maior do que ele custava antes, porque só que ela transformou isso em token. Então, a partir do momento que ela te faz, e aí você entra no especulativo, você começa a gastar tokens, esse processo fica absurdamente caro, ele se torna literalmente inviável, né, de se fazer ali, porque se você deixar no autopilot ali, se você deixar a máquina funcionar sozinha, você vai tomar um susto absurdo de quanto custou aquele processo ali. Eu não sei o quanto que as pessoas têm essa referência monetária, né, desse investimento. A gente está falando de absurdos, assim, de investimento e tal. E eu acho que entra muito nesse ponto. Acho que a conversa está no lugar errado. A gente está discutindo o sistema em si, a pergunta e a resposta. E tem uma conversa que ela está na mesa e a gente está olhando muito pouco para ela, que é a questão da responsabilidade, né? O que eu pergunto para a máquina? Né? O que eu demando para ela? E se a máquina está trazendo para mim que o foco dela é trazer assertividade, o foco dela é trazer a mediana, o foco dela é trazer isso em uma resposta rápida, né? Agora os sistemas têm ali quem é mais rápido, quem é isso, quem é aquilo. A responsabilidade de entregar a ela alguma coisa é minha, né? E aí a gente vai falar de regulação, a gente vai falar de uma série de coisas que a gente está discutindo sistemas, né? A gente está discutindo esse olhar ainda de bits and bytes ali, né? E que não é mais por isso, né? Hoje a gente tem que discutir o déficit cognitivo que isso tudo está gerando por conta da criatividade. A hora que você delega uma produção criativa para uma máquina, você está delegando o teu maior asset, né? Que é o teu poder de imaginar, o teu poder de extrapolar o básico. Você está pedindo o básico, né? Você está entregando ali o teu valor como dentro da criatividade, né? O teu valor mais caro do que você precisa fazer.
E aí a gente tem, por natureza, botar a culpa em alguém, né? E aí a gente culpa os tech bros, a gente culpa quem não está regulando. Cara, você está pedindo, é você. Começa em você. Você está delegando, né? Ah, mas é porque eu estou sendo cobrado, o meu cliente quer mais rápido, o meu chefe precisa disso aqui para... Cara, vamos estabelecer, vamos sentar, vamos discutir esses limites, né? Eles começaram, né, ali atrás a sentir que estavam acelerando demais a tecnologia, e teve lá todos os pedidos de pausa, de desacelera essa semana. Sei quando vocês vão estar assistindo aqui esse conteúdo, mas essa semana saiu uma carta, né? Vamos segurar a aceleração disso, porque tem outras coisas aqui do lado que não estão acompanhando a velocidade do desenvolvimento tecnológico, né? Você acha que essas cartas elas são sinceras de verdade ou eles fazem isso para tentar... Essas cartas do mercado, elas nunca vão ser sinceras. Não, elas te alertam. Essa carta que você está mencionando, ela tem três sentenças, né? Ela é super genérica. Então, eu vejo todas essas companhias, principalmente as companhias, né? Elas vêm muito à frente para alertar que a gente vai ter uma onda de desemprego gigantesca, que eles falam um pouco de cognição, né? Mas falam também que a gente está perdendo cognição, que a gente está passando para a máquina, mas eles não propõem nada como solução disso, né? É porque eu acho que não tem uma solução ainda, assim, ninguém sabe, o processo está em desenvolvimento e a gente está julgando alguma coisa que não está pronta, a gente quer regular uma coisa que não está pronta. Mas se a gente esperar também até ela ficar pronta, pode ser que não dê tempo mais de... Aí eu acho que entra algumas discussões, a hora que você delega a regulação também, assim como você delega o processo criativo, você está esperando que alguém regule. E aí alguém regular vai ser um governo, vai ser uma tecnocracia, vai ser um olhar mais por ali. Por que não uma autorregulação? Por que a gente não começa a regular isso, trazendo aquilo que a gente tem, e a gente vai começando a trazer o que a gente julga como ético, aquilo que a gente julga como responsabilidade, aonde se impõem limites, qual é essa velocidade das coisas acontecerem. É que, historicamente, a gente espera que alguém fale até onde é esse limite, né? Então entra uma série de discussões que, de fato, o colapso que aconteceu, ele é tão grandioso que as bases se perderam, né, disso tudo. Quando você vê aquela curva lá, o Tristan Harris gosta muito daquela curva que ele mostra, né, a tecnologia disparando assim em rocket ali, depois você vê o humano caindo ali, você vê a legislativa ainda mais lá para baixo, e você vê a educação rastejando ali, né? E é isso, tem letramento, tem uma série de coisas. Aí depois a gente pode falar sobre como é que está isso acontecendo no mundo, né? E aí alguns países estão olhando agora para o letramento. Como é que você usa isso? Eu acho que esse é o ponto mais importante, na verdade. Porque assim, se a gente vai se autorregular, a gente tem que saber sobre como funciona, sobre como, né, torcer para cá, torcer para lá, aonde parar, até onde ir. E se a gente for deixar, é bem o que você falou, se a gente for deixar eles, assim, outras pessoas regularem, é isso. Ou vai ser o governo, ou vão ser os tech bros. E assim, eu não acho que vai dar bom. Porque esses que estão escrevendo... Eles estão se misturando. Eles estão se misturando, a gente já não sabe mais quem está fazendo o quê, e eles estão escrevendo essas cartas falando, vai acabar os empregos, mas são eles mesmos que estão demitindo as pessoas. Esse é um ponto muito importante, né? Porque se a gente pensar em poder público, vai ser sempre muito lento, né? As empresas de tecnologia, elas têm que tomar essa frente, mas elas não querem regular isso, porque na verdade quem está gerando desemprego são eles, porque estão vendendo produtividade extrema, né? Existia uma promessa há 4 anos atrás de que a gente ia ganhar muito em produtividade e usar o tempo que a gente ganhou para poder trabalhar na expansão cognitiva, né? Que a gente ia ter trabalho mais criativo, mais inovador. E isso não acontece, né? Se você entrega na metade do tempo, se espera que você entregue 2 vezes, né? Eu não conheço nenhum caso que o tempo foi salvo, a não ser que você se autorregule, né? Mas é muita coisa para a gente se autorregular, né? De fato, eles estão exercendo um desenho comercial, um modelo de negócios que vai levando ao desemprego, que vai levando a retirar parte do pensamento das pessoas, né?
Então, eu não sei. Eu imagino que criatividade pode ajudar muito nisso. Isso que eu ia falar. Se a gente voltar para o centro da criatividade, a gente colocar a criatividade como o foco disso, eu acho que é onde o Kai-Fu Lee, né, tinha aquele gráfico lá que ele colocava potencial empático e o potencial criativo, e quem era ameaçado, quem não era. Se não precisa de empatia e não precisa de criatividade, a máquina vai te substituir. Se tem alta empatia e alta criatividade, você está seguro. Ela não vai colocar. E se tem uma coisa que está aqui é a criação, né? A execução criativa está nesse ambiente que deveria ser seguro. Se a gente toma a decisão da gente delegar, é uma responsabilidade nossa sobre isso, mas quando a gente volta para esse olhar, e eu estou trazendo todo o meu purismo para a conversa ali, eu acho que tem um monte de preocupação quando a gente fala de empregos, quando a gente fala dessa produção em escala e tudo, em várias frentes, né? Em automação fabril, você vê fábricas na China hoje que não tem um funcionário, está 100% automatizada. Quando você fala de muita coisa dentro da engenharia, muita execução. Quando você traz para esse lado nosso aqui de defender a criatividade, eu acho que a gente ainda tem um potencial de proteção desse processo, né? Esse ano o Cannes foi lá, né, que acho que é a referência da criatividade, e ela foi lá e proibiu, né? Criou uma forma de proibir o uso de inteligência artificial de alguma forma. Todo mundo utilizou inteligência artificial dentro do seu processo criativo. O que eles não permitiram, e usando a máquina para denunciar se permitisse usar ou não, foi a entrega ser feita por um processo, por um sistema, né? O visual ser de uma máquina ali, de um sistema. E eu acho que é aí que entra essa discussão. Se tem alguém que pode defender esse potencial de ainda estar sentado na mesa, ainda estar ali olhando para o craft, ainda estar ali podendo discutir intelecto, somos criativos. Mas aí eu acho que é o de menos. Se, tipo, o visual do final eles não querem. O processo para chegar ali, que foi onde a gente sabe que com certeza teve uma conversinha com o Claude aqui, um bate-papo com o ChatGPT ali, esse processo é muito mais importante e relevante do que a prancha final que ele entregou lá sem nenhuma IA. Ô Estela, deixa eu pegar esse gancho que você trouxe aqui, você que está acostumada a entregar muitas coisas com muita velocidade dentro do contexto da IA, já entregou alguma coisa excelente sem entender completamente como é que você chegou naquele resultado? Não, acho que... Boa pergunta. Depende do que é excelente. Uma coisa muito boa, uma coisa que fez todo mundo feliz, que deu resultado, e você falou assim... Não, é porque eu acho que não, mas não porque eu tô falando, não, porque eu sempre sei o que eu tô fazendo, mas é que eu acho que o meu papel, inclusive, dentro da Tony10, ele é um papel de entender o que tá acontecendo. Né? Eu tenho uma pessoa que é super criativa, que é o Botas, que é meu sócio, e eu tenho o Denis, que é a pessoa que, né, sabe fazer aquilo tudo funcionar. E eu tô no meio do caminho, eu sou meio quase que uma tradutora de entender qual foi a ideia do Botas e como é que aquilo funciona, aonde que vai dar ruim, aonde que eu preciso ter certeza que vai ter consistência, aonde eu preciso pôr aquele momento de avaliação. Então, esse processo é exatamente a coisa que eu tenho feito muito no meu dia a dia. Então, assim, eu acho que não teve esse caso de eu não entender como chegou lá, mas às vezes nas minhas conversas eu tô conversando, eu falo, tal coisa, e aí de repente ele me dá uma resposta e falo, nunca tinha pensado por esse lado. Então, nas minhas conversas tem, eu acho que na minha entrega profissional é exatamente isso que eu faço. Então eu acho que é o... Mas esse modo de você copilotar a inteligência artificial, eu acho que ela tem o seu valor no processo criativo. Porque é isso, quem aprende ali, vamos todo mundo aprender nessa história. Puta, tem alguma coisa que eu não tô vendo. A gente tem uma dificuldade hoje muito grande de imaginar as coisas, né? E, cara, eu quero extrapolar isso aqui, mas eu quero entender ainda cenários dessa extrapolação e tal. Ela pode ser um bom copiloto para isso e você trocar. O julgamento é teu, mas ela pode te colocar. O que me complica muito nesse processo é quando você coloca no autopiloto mesmo. Você entrega tudo para ele fazer para poder colocar, né? Faça 50 carrosséis do Instagram em um clique. Mas não tem valor nenhum para isso. E eu acho que não tem valor para quem faz, não tem valor para quem vê, tem só valor para quem vende. Né? Se tem alguém ali ganhando dinheiro, é quem está vendendo essa eficiência da forma de colocar. A própria entrega da
da Stella, e aí sem nenhuma procuração para falar sobre isso, mas eles têm um trabalho que eles fazem no catálogo das empresas. Aquela venda por catálogo, né? Que tem lá um monte de fotinho de caneca, microfone e tal. Chatérrimo aquilo. Você olha ali, não tem graça nenhuma e tal. E quando você joga na mão de um criativo, ele não tem o que fazer com aquilo. Ele fala assim, preciso disso aqui ficar melhor e tal. Aí ela põe ali um layer de inteligência artificial ali de execução que vai melhorar aquilo ali dentro de um processo, dentro de um fluxo. Mas aquilo ali, ele já não tinha um valor tão grande a ser tirado. Você não está falando de uma big idea, você não está falando de como é que eu brinquei, né, no off-record aqui, né, que a gente como publicitário vem da máxima que a gente vai salvar o mundo, né, com uma campanha de TV antigamente, né, que a gente fazia os manifestos, a gente escrevia manifestos belíssimos ali, a população está salva. Agora, depois daquilo que a gente criou, isso a gente perdeu com a inteligência artificial? Não. Mas eu acho que é isso, toda hora a gente vai cair na responsabilidade, né? No olhar do julgamento, no olhar da responsabilidade. Esse trabalho feito em cima de um catálogo, a gente teve na China lá no Alibaba, e eles processam 40 mil imagens por dia de produto para ir para o site ali. Cara, isso já não fazia sentido estar na mão do criativo, porque o Você criativo estava realmente é aquela perdendo coisa tempo. que a gente responde, faz isso aqui até às 5 da tarde, Mário, você vai virar para mim e falar assim, Camilo, isso é humanamente impossível. O humanamente impossível a máquina pode fazer. E aí tá tudo, para mim tá tudo certo. O problema é quando eu delego, cara, salva o mundo para mim. Deixa eu pegar esse gancho e jogar uma pergunta para o Mauro aqui, porque ele estava trazendo justamente essa preocupação, né? Pô, vem a inteligência artificial, ela otimiza todo o nosso tempo, mas o que acontece no final é que a gente tem mais tempo para ser mais esmagado ainda, para produzir mais coisas. Eu quero trazer isso para uma atenção geracional. Porque se a gente pegar hoje um profissional que é júnior, ele consegue entregar um trabalho que antes exigia anos de experiência. O que você acha que ele deixa de aprender nesse caminho? Bom, essa é uma ótima pergunta, né? Há 6 meses, por tempo integral, eu dou aulas na universidade, em cursos criativos, né? E o que eu vejo é que essas gerações mais novas, parte delas tem uma resistência muito grande com IA, e parte delas são o que a gente chama de AI native, né? São as pessoas que não estão nem olhando o processo. Elas estão entrando naquilo e estão fazendo. Eu não acho que seja muito diferente do que a Stella estava contando. Aquela pergunta que você fez para ela, que é super cabeluda, eu não acho que a gente consiga nem entender completamente o que a gente está fazendo, e ao mesmo tempo em que a gente tem bastante controle do que a gente está fazendo, se isso é possível, porque a gente está num processo de experimentação. E ele é um processo de experimentação que ele é contextual. A gente experimenta porque um cliente veio e pediu um determinado trabalho, e você vai lá e experimenta, né? Ou eu preciso fazer um treinamento, né? Eu trabalhei montando um curso de mestrado, de pós-graduação, de uso de IA em workflow criativo, né? É impressionante como a gente, tendo mais consciência do que a gente está fazendo, começando a desenhar workflows, como as pessoas, de uma hora para outra, se empoderam, começam a criar coisas muito interessantes. Por quê? Porque a gente não tem controle total, mas hoje a gente tem uma consciência do que a gente está fazendo muito maior, né? Que é aquilo que você estava falando, no meio do processo, passa a entender tudo. Porque você conseguiu entender várias coisas novas ali e alinhou de uma maneira diferente, de um jeito que eu acho que a gente não tinha antes no processo criativo. Pelo menos para mim, como criativo, eu não conseguia ter uma percepção do processo tão clara, né? O cinema tem um processo muito claro, a arquitetura tem um processo muito claro, mas o que a gente tem hoje é uma coisa muito mais complexa para qualquer outra coisa. Micropassos onde a gente consegue olhar, onde aplicar IA e trabalhar com isso. Eu não sei se isso é geracional, acho que é. Acho que pode ser. Eu vejo IA sendo feito por duas faixas, tá? Se a gente está falando de geração. Tem uma faixa muito sênior, que tem essa atitude que a gente está falando aqui, você olha para aquilo, entende sistematicamente, aplica sistematicamente, e tem uma faixa muito jovem que nem pensa nisso. Eles estão dentro disso e estão produzindo, estão fazendo. Para eles é uma coisa muito natural, né? E um completa o outro, eu não vejo muita contradição. Pegando isso, as pessoas estão aprendendo muito, e uma geração AI native jogando para o mercado de trabalho, Stella, você contrataria uma
Um jovem que aprendeu tudo com IA? Acho que sim. A gente tem jovens, bem jovens, estagiários, assim, e é muito engraçado, porque eles, né, seriam aquelas pessoas que já chegariam nesse ritmo. E eles não chegaram. A gente meio que vai lá, você testou com a IA? Perguntou para a IA? Porque a gente tem, né, obviamente, primeiro AI first nesse sentido do tipo, vamos tentar. E a gente, então, incentiva muito todo mundo a usar, mas todo mundo a ser muito criterioso com o que está usando. Então, assim, se alguém me entregar um negócio que eu ver que foi IA, 100%, que ninguém olhou, que está errado, a confusão vai ser grande. Já aconteceu de eu chegar e falar assim, não, mas essa frase aqui não é a frase que veio do cliente. Aí eu entendi que eles mandaram para a IA mudou o texto, chegou para mim, eu falei, não sou eu que tenho que ver isso, é você e tal, e voltar. Mas os estagiários, eu acho que ia ser interessante ter pessoas completamente AI natives. A gente ainda não tem. Os estagiários últimos, eles já sabem mais do que a gente está falando, inventaram, descobriram lá caminhos novos. A gente tem uma reunião semanalmente com o time de desenvolvimento, principalmente, para falar de boas práticas, de coisas que eles descobriram durante a semana. Mas eles ainda não chegaram. E o pessoal de criação também chega meio... Tá num momento meio do tipo, eu não sei se eu gosto, é muito IA, então tem isso. Acaba tendo alguns limites, né? É. Legal. Acho isso interessante. Mauro, voltando na aprendizagem aqui, como é que você sabe, a partir dos experimentos que você está falando, a gente está experimentando muito agora, né? Junto com as pessoas que estão lá, os seus alunos. Como é que você sabe se a pessoa está ficando melhor no seu trabalho ou ela só está ficando melhor em usar a ferramenta? Tem como saber isso? Olha, eu vou te dar um passo para trás para ser justo com essa pergunta, tá? Quando a gente entrou naquele momento do software da Adobe, né? Photoshop, o Premiere, After Effects, é a mesma coisa, né? Como é que você sabe se a pessoa está ficando melhor em fazer um Photoshop ou se ela está se tornando um arquiteto melhor, né? A arquitetura é um negócio super complexo, né? Mas tinha toda uma geração que trabalhava gerando cenários de arquitetura em Photoshop. É ruim? Não sei, porque eles conseguiam traduzir toda aquela discussão dos seniors com eles, né? Com Photoshop. Eu acho que dá para identificar muitas vezes, eu acho que eu identifico muitas vezes o trabalho como a Estela está falando, né, você olha para aquilo, você vê assim, se você olha que várias pessoas chegaram a resultados muito parecidos ao mesmo tempo, eles estão lá na mediana, né? E essas pessoas precisam evoluir para um momento onde elas têm mais controle, né, onde elas têm mais responsabilidade sobre o que elas estão criando. Mas é isso, né? Você está... todo mundo está entrando no processo. Tem gente que está entrando no processo agora, e para quem nunca desenhou uma imagem, conseguir tirar uma imagem da máquina, se ela é igual de todo mundo, não importa, se sente super empoderado, né? Mas a gente olha e vê que isso não é sustentável, porque você não vai conseguir vender isso para o seu cliente, você não vai conseguir entregar isso para o seu cliente. Então o que a gente faz, né? Depende, né? Depende de situações, né? Eu estou falando aqui o que eu estou defendendo aqui são as minhas próprias experiências criativas, né? Usando IA. No momento de ideação é super poderoso, né? Agora eu tenho que ter critério para poder usar isso, né? E não é geracional isso. Isso é o valor que eu estou trazendo para o trabalho, né? Se eu estou usando a ferramenta para me ajudar a expressar o que eu estou propondo, ela tem um valor. Se eu estou mecanizando aquilo e entregando na quantidade, volta para o que o Camilo está falando. Ele não é sustentável, né? Se você está entregando o mesmo, cada vez mais rápido, cada vez mais barato, você está num modelo de negócio que ele não é bom. Eu nem sei se as pessoas estão ganhando dinheiro agora, né? Mas daqui 2 semanas podem não ganhar mais, né? Você tem que achar um jeito de quebrar o sistema. E sobre quebrar sistema, vou voltar uma pergunta para o Camilo aqui, que ele, como grande otimista que ele é, e eu achei até eu gosto muito quando a gente traz a responsabilização para a gente, né, do que a gente está fazendo com aquilo, mas eu queria subir um layer aqui de responsabilização, porque é isso, se a inteligência artificial ela tende, né, a jogar tudo para a mediana, tudo que está no entorno está sendo excluído.
Ou seja, a gente usar a inteligência artificial em qualquer parte do processo criativo, a gente naturalmente vai estar tendendo para a mediana. E isso tem uma responsabilização muito grande que não é nossa, que é de quem construiu esses modelos, que é de quem está alimentando esses modelos. E como é que junta isso com a responsabilização individual, com a responsabilização de quem está criando e desenvolvendo esses modelos, na sua opinião? Eu acho que a gente consegue sair da média se a gente tiver ação. Se a gente delegar tudo, a gente está dentro da média. Tem um estudo recente, ou não tão recente, porque agora qualquer coisa com mais de 6 meses já não é mais recente, né? Mas tem um estudo ali de neuromarketing que traz, né, que a não fixação mental, né, de memorável ali das campanhas de IA versus campanhas que você utiliza o craft mais acentuado ali e tal. Aquela coisa, quem ganhou o leão de filme o ano passado, você não lembra, mas quem ganhou há 10 anos atrás, você lembra porque é memorável. E o que coloca, se você trouxer agora para a Copa do Mundo, e você falar quais são os filmes que estão ali gerando sucesso, tirando aqueles que viraram meme ou que viraram uma discussão pela não qualidade exatamente disso, você vai lembrar daqueles que investiram mais no craft ou que fizeram uma melhor produção na execução, né? Então acho que tem como você sair desse lugar, né? Essa publicidade sintética, ela está muito identificada já, você já sabe, isso é sintético, por mais que e quanto mais você tenta sair disso, usando a máquina, mais sintético fica. Então, e eu tô vendo ali até alguns briefings de cliente vindo com IA free, não pode ir na entrega e tal, trazendo as coisas, mas eu acho que tem essa convivência de trazer as coisas ali. E aí eu acho que é isso, eu acho que hoje a gente não vai voltar, né? A Estela começou com isso, falando que a inteligência artificial está posta e a gente não vai voltar atrás. Mas isso tudo mudou, né? Quando você era redator lá atrás... Nunca foi. Nunca foi. Contei isso sem poder, foi isso? Não tá no LinkedIn, não tá no LinkedIn. Mas quando tinha o processo que a gente criava, cara, para 3, 4 formatos, né? Hoje a gente cria para mais de 80 formatos, né? É impossível, de fato. Se você não utilizar recursos, você não vai conseguir fazer. Antes você tinha tempo para fazer. Hoje não é por conta da inteligência artificial, é por conta de uma evolução de comportamento humano, o tempo ficou escasso, né? E aí é onde você coloca, na escassez, você coloca ali a ferramenta para poder desenvolver nesse sentido. E de volta a gente vai cair, né? O que vai nos tirar da mediana, olhando para essa questão criativa, é o quanto a gente vai conseguir colocar de humanidade, o quanto que a gente vai conseguir colocar desse craft, o quanto que o pincel no final é teu. Tem uma coisa que o pessoal chama de efeito IKEA, não sei se você conhece, que a gente tende a dar muito mais valor para aquilo que a gente construiu de alguma forma. Então você vai na IKEA, você compra por mais barato que seja, uma mesinha de canto ali, pô, você vai ter que pegar, vai colocar para encaixar, então você dá muito mais valor para aquilo. O que a gente pode e deve estar vivendo agora nesse momento com a inteligência artificial é quase que um efeito IKEA ao contrário. Né? A gente está produzindo muitas coisas, pelo fato de a gente produzir muitas coisas assim, dar o valor para aquilo que você está produzindo, porque é muito fácil, né? A gente acaba se perdendo nessa... Lindo esse exemplo, porque a gente só dá valor para a mesinha da IKEA ali, é bom falar IKEA porque ninguém vai estar aqui escutando a gente falar dela, né? Para isso... Opa, tem gente falando? Tem gente? Que não tem no Brasil. Porque a gente só dá valor porque a execução foi nossa e a gente foi lá e gastou o dedo apertando aquela chavinha ruim que vem ali, porque o móvel em si, né, o resultado final não é bom. O nosso trabalho é valorizado ali. Quando você delega exatamente toda essa execução ali, né, você está delegando exatamente aquilo que você vai gerar valor, né? O dia que uma IA montar uma cômoda da IKEA, a gente talvez mude as opiniões aqui. É verdade, é verdade. Estela, uma para você agora. Eu tô guardando as mais cabeludas para você, tá? Qual foi o erro mais importante da sua carreira? E se você tivesse usado a IA, teria evitado esse erro? Nossa, as difíceis são para mim, entende? O erro mais importante da minha carreira.
O erro ele está muito ligado à aprendizagem, né? Eu acho que tem muito essa questão do uso da IA e a gente parar de errar muito no processo justamente pela assertividade. Acho que agora trazer um pouco e serve também para o Mauro, para o Camilo, né? Teve algum erro que foi memorável assim na carreira de vocês? Vocês falam assim, poxa, eu aprendi muito e por causa desse erro eu estou aqui. Eu acho que, na verdade, a IA me ajudou a aprender muito em muitas coisas. Porque, assim, tem uma parte da minha vida pregressa, antes de eu ser Twain Dasher, eu trabalhava com produção de eventos. Eu sou designer de formação, passei 20 anos trabalhando com produção de eventos. Então, eu fazia som. Grava, então. Essa foi eu errei. Fazia show, fazia festival, fiz muito evento esportivo, trabalhei na Copa. E aí veio a pandemia e um belo dia eu fui trabalhar com tecnologia. E eu fazia a operação básica mesmo, eu era o tráfego. Eu ia lá, pegava o briefing com o cliente, me passava para quem tinha que passar e voltava. E tudo isso mudou quando a IA apareceu. Cada dia mais eu fui me interessando e estudando, e eu acho que o fato de ter a IA para me ajudar também a entender as coisas, às vezes quando algum dev fala alguma coisa que eu não entendi, eu vou lá e falo, para não passar de maluca e tudo mais. Então, assim, eu acho que não é um erro específico, mas eu acho que a IA me ajudou muito, me ensinando, né, nesse 3, 4 anos, 5 anos já, quase, que ela tá aí. Ela tem sido meio que copilota nessa coisa de estudar comigo, sabe? Então na verdade, ela tá te ajudando no aprendizado. Tá me ajudando no aprendizado. Legal. Mauro, sua experiência como professor, tem algum erro que ensine mais do que um acerto? Vários, né? Vários, né? Assim, você está fazendo a pergunta, eu estou tentando aqui achar um grande erro na minha carreira. Eu tenho muitos erros na minha carreira, muitos erros. E eu acho que eu tenho muitos erros porque eu tomo muito risco, né? Não tem criatividade sem risco. E eu assumo muito risco, depois eu tenho que ficar segurando as consequências, né? Talvez a IA, ela fosse me convencer a não tomar esses riscos, mas aí não seria eu, né? Eu não estaria fazendo o trabalho criativo que eu tenho. Então, assim, eu estimulo alunos criativos, né? Assim, eu olho os meus alunos criativos, tanto os alunos de mestrado que eu tinha antes, com os alunos de graduação que eu tenho agora, eu olho na perspectiva de uma carreira, né? De um estilo de vida que essas pessoas vão levar a vida toda, e que elas estão buscando, como todo mundo, estão buscando felicidade, prazer, né? E eu tento ensinar para eles que o erro faz parte do risco. Se eles não arriscarem, eles não vão conseguir ter uma carreira criativa, eles vão ter uma carreira burocrática. E quem tem carreira criativa sabe disso, porque muita gente já tentou ter carreira criativa, né? Tem a carreira criativa e tentou, em algum momento, ter uma carreira um pouco mais burocrática, que é para não correr tanto risco, mas você não consegue, você volta, né? Então é importante você operar com esse risco, né? Faz parte do fazer criativo, do ser criativo, né? E você acha então que a inteligência artificial ela é avessa ao risco? Do jeito que ela é desenhada, ela é avessa ao risco. Ela foi feita para ser correta, né? Ela foi feita para dar respostas corretas, porque eles estão aplicando em produtividade, né? Você não pode errar. Diagnóstico, você não pode errar. Mas você pode ir andando em volta dela, né? Ao mesmo tempo, a medicina as pessoas estão usando para diagnóstico, mas a gente acabou 2 anos atrás, teve um prêmio Nobel de cientistas que criaram proteínas, né? Junto com o Google, abusando de erro. Mas é aí que entram os hacks, né? Um hack gigantesco, um hack de dentro do sistema, né? Mas eu acho que tem um cuidado com a etimologia do termo, assim, porque a inteligência artificial, por exemplo, do AlphaFold, que é o que a gente está trazendo aqui dessa história do Google e que tem essa extrapolação e tudo, a inteligência artificial ali é um machine learning, é como é que eu acelero provas que eu vou levar anos para fazer, né? Esse ano eu tive com um super cientista brasileiro que também está acelerando cérebros artificiais que ele cria para poder testar respostas que ele levaria a vida inteira para isso, né? E aí a gente está falando de inteligência artificial dentro do aprendizado de máquina, né? Dentro do machine learning. Não generativa. Não generativa, né? Você não está demandando que ele gere a molécula,
Você está usando um banco de dados em aceleração de resultados para você poder, a partir dali. Então tem muito pesquisa científica. Quando você fala da Pfizer chegar na vacina do Covid, no tempo acelerado que foi, e aí eu acho que quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de disrupção, a gente sempre tem que colocar a escassez no meio, né? Que é onde a gente alavanca o processo, porque a gente pode extrapolar, né? O presidente da Pfizer naquela época, ele fala, eu transgredi todas as regras que eu mesmo impus na empresa, para ele poder chegar a uma resposta rápida, mas ele chega numa solução de CRISPR, que uma solução de CRISPR é aceleração de dados, né? É inteligência artificial pura ali. Eu queria fazer uma observação sobre isso. De fato, né, quando você está usando o machine learning, que o generativo também usa, né, numa situação, num contexto mais controlado de geração de dados, você tem essa camada de geração de dados que é o IA, mas tem uma camada de cientistas que está em cima disso, eles estão tomando todos os riscos do mundo. Eles estão olhando aquilo e eles estão usando especulação, né? Porque a especulação, ela é a essência do cognitivo, né? Ela é a essência do pensamento humano e ela é a mesma essência da criatividade. Então eles estão olhando aquilo e eles estão assumindo aquela camada especulativa e ela precisa ter. Eles estão sendo generativos, né? E é um processo generativo muito mais sofisticado, Sim. né? Usando dados muito melhores, mas assim, então quando eu gosto da definição do Guattari sobre uma máquina, né? Ele fala que a máquina é tudo, não é a parte tecnológica, né? Quando você fala da cultura, é uma máquina. Quando você fala da arte, ela é uma máquina. Quem entrega, quem faz, quem produz, né? Então essa máquina tem essa camada que ela é tecnológica, ela é delegada, né? Que a gente estava falando aqui, mas tem uma camada que fica na mão humana, né? Fica dentro da capacidade humana. E junto isso é operado de maneiras diferentes, né? Onde o erro, né? A resposta inesperada que você estava falando, ela é importante. Porque se você não receber uma resposta inesperada, você não consegue criar nada, né? Se tudo vier uma confirmação, a gente está entrando num processo científico, não é um processo criativo, né? É um processo de avaliação de hipóteses. Quando eu trabalhava na Meta, eu me lembro que tinha uma conversa que eles iam cultivando, né? Eu trabalhei com um sócio da Estela na Meta, que eles falavam em hipóteses criativas. Eles não falavam assim, ó, você tem uma ideia, você vai lá executar ideias. Não, você tem uma hipótese criativa, aí você vai lá verificar essa hipótese criativa de uma maneira criativa. E essa mudança de perspectiva, né, me deu 1 passo ou 2 passos para trás, mudou tudo para mim. Porque eu consigo entender que eu vou usar a máquina dentro dos limites que ela tem naquele momento. E cada vez que eu vou ter uma atitude criativa, a gente vai ter uma solução diferente, né? Lembra, você estava mencionando naquele momento, em 2018, quando a gente usava inteligência artificial nos bots, né? Uhum. Para fazer campanhas criativas. Cada agência com quem a gente trabalhava vinha com uma abordagem completamente diferente. E todo mundo estava tentando entender qual era o limite daquela tecnologia. Mas ninguém ficava preso no limite, né? Vocês vinham com uma ideia que ia para um lado, outra empresa vinha com uma ideia para tratar alcoolismo na juventude, outro vinha para criar um jogo. Então, assim, o uso daquele momento tecnológico, ele não é o mesmo para todo mundo, né? Eu acho que o papel da criatividade, inclusive, é esse, de aumentar para que pode ser usada aquela tecnologia. Porque, de repente, a tecnologia não foi pensada para tratar o problema do alcoolismo na juventude. A tecnologia foi comunicação. Na verdade, foi criada... Os bots foram criados para, né, atendimento ao Vender consumidor. Carro, né? Mas, tipo, o fato de ter uma pessoa criativa, e esse é o papel principal, ter essa pessoa criativa que olhou e falou, eu posso usar isso para aquilo, é o hack e é exatamente onde está a importância do humano. Eu venho de uma solução, né, que nessa época que trabalhamos juntos antes do advento da generativa, que era trazer esse olhar de dado, né? E eu acho que se a gente quiser responsabilizar alguém hoje sobre o processo, a qualidade da criatividade que a gente tem hoje, é a performance. É a busca incessante por performance, que a gente superou qualquer processo criativo para ter performance, né? E a gente trazia muito isso naquela época, que era um machine learning que
a partir de repertório, né? O Mário falou de repertório lá atrás, ele armazenado daquele repertório, ele colidia dados de mídia, desse consumo de performance excessivo que a gente tinha ali, e ele trazia insights, hipóteses que, usa a camisa vermelha no teu videocast, porque quando você está buscando melhor view-through disso aqui, o vermelho te performa melhor do que o azul. A decisão de usar ou não... Vim com a camisa errada. A decisão de usar ou não Não importa. é da produção, é do Mário, é de quem está ali, né? Ele te trouxe um dado. Você faça o que você quiser com esse dado. O last mile não está na execução, né? Não está nessa. E a gente tinha muito problema na execução. Porque a hora que eu falava isso para um criativo, ele falava assim, não, mas isso já está entregue, eu não consigo voltar na esteira e ajustar isso agora e tal para fazer. E aí a gente começou, via meta, via plataformas e tal, a reverter o fluxo e começar a trocar peça durante o processo. E aí busca performance ali, e isso virou um mantra, né? Eu brinco que é o rabo abanando o cachorro, virou o processo criativo. Deixa eu aproveitar esse gancho que tá trazendo, que a gente tem uma busca incessante e por performance, mas ao mesmo tempo a gente tem um contexto que pode abrir uma série de possibilidades na nossa frente, mas também ele diminuiu o nosso desenvolvimento cognitivo, com uma pergunta que o Lucas me mandou aqui no WhatsApp agora. Para todos vocês aqui. Posto esse contexto... Achei que a pergunta não ia dizer... Achei que ele fosse fazer a pergunta, né? Ele já me mandou aqui. Posto esse contexto todo, então, o que é fundamental a gente aprender hoje? Eu vou andar um pouquinho, assim, eu vou dar um caminho para isso, tá? Que tá aparecendo aqui enquanto a gente está falando. Eu imagino o seguinte, fundamental para mim hoje é a gente começar a colocar energia, começar a colocar recurso, começar a colocar uma visão sistemática em como a gente recupera esse caminho da expansão cognitiva. E esse caminho da expansão cognitiva, ele passa, claro, né, na minha visão enviesada, mas é porque eles têm uma natureza que ela é a mesma, passa por um processo criativo. Então, nós precisamos de mais humanidade, mais criatividade nesse processo. Porque a gente se apartou dele, a gente está olhando para produtividade, performance e deixamos de lado o processo cognitivo, né? Porque não pode, né? Ter essa fricção. E eu acho que, se eu olhasse, pensando no cenário, né, que vocês trabalham com cenários futuros, eu fico olhando num cenário assim, supondo que, de fato, exista algum acerto na sociedade, que não seja só individual, mas que a gente defina que essas companhias, de fato, elas têm responsabilidade sobre o desemprego e elas têm responsabilidade sobre essa atrofia cognitiva. Né? Então, vamos dizer que eles assumiram isso e que eles se associaram com as associações criativas, né? Com as comunidades criativas, com as entidades acadêmicas que podem fazer isso e que eles estão fornecendo recursos, né? São companhias que têm um valor nunca visto antes, podem oferecer tecnologia para que essas comunidades criativas, essas instituições acadêmicas façam uma educação criativa em massa. Né? E eu fico pensando assim, qual que é o impacto disso? Né? Qual o impacto para a gente quando a gente olha um momento em que, de fato, a gente consegue retomar esse processo cognitivo com muita estrutura, com a mesma estrutura que a gente está, ou com alguma estrutura pelo menos, que a gente consiga balancear um pouco essa obsessão pela produtividade, né, que está gerando esses problemas todos. Será que a gente vai, não sei, gerar movimentos artísticos novos? Será que a gente vai conseguir educar as pessoas para que elas considerem outras formas de trabalho que elas nem veem hoje? Né? Elas foram desmanchadas e elas nem conseguem enxergar outro caminho. Será que a gente consegue reconduzir essa energia para solucionar esses problemas gigantes que eles estão fazendo? Eu não sei onde que a gente vai chegar com isso, mas pessoalmente eu sinto que o que é urgente para a gente agora é retomar um caminho, colocar energia, colocar tecnologia, colocar recurso em retomar o processo cognitivo, retomar o processo criativo. Eu assino embaixo. Acho que só concluir aqui, acho que tem uma mudança de postura nisso, que para isso acontecer é a gente deixar de ser operador e passar a ser o maestro. Né? A hora que a gente fala de orquestrar tudo isso, e aí usando até uma analogia que você gosta bastante da banda ali, de
O maestro, ele tem ouvido absoluto, ele consegue entender tudo que está acontecendo, ele ajusta, sintoniza aquilo tudo para que a obra no final fique de boa qualidade, né, dentro disso. Eu acho que esse é uma mudança, né, se a gente pensar numa habilidade que a gente precisa aprender dentro dessa jornada, né, que foi mais ou menos o que era a pergunta ali, é isso, é essa habilidade de ser mais maestro e menos executor da história, né, de conseguir ter a habilidade de, cara, tudo isso está disponível, como é que eu tiro o melhor som disso aqui? E você, Estela, tem algo que a gente possa aprender agora? Eu concordo com o Mauro, concordo muito com o Camilo, é exatamente o que eu ia falar. Eu acho que a gente tem que entender que a IA é uma ferramenta. E a gente, é papel do humano saber como melhor usar, saber como hackear, saber como encontrar novas formas de usar que podem ser coisas que a gente ainda nem pensou. Por favor. A razão que acho que está o também do aula em pós-graduação e uma questão que surge toda hora esse aprendizado, eu gostei da palavra, essa atrofia. O ser humano e as máquinas, por natureza, querem poupar energia e fazer a coisa mais rápida, mais fácil. E aí essa geração que não tem esse leque de ter viajado no mundo, de ter experimentado coisas diferentes e ter tudo facinho, rapidinho ali, eles não vão crescer com um aprendizado oco de e aí, acabou a IA, o que eu faço? Ficou um dia, lembra, quando a gente fica um dia sem WhatsApp, um dia sem internet, caramba, eu não sei trabalhar. O que vai acontecer com essa geração que tá preguiçosa, que não vai saber pensar? Porque se a grande sacada é saber fazer a pergunta, eles não vão nem saber o que perguntar. E aí? Deixa pra vocês aí. Eu vou passar pro professor aqui, ó. Não, eu já dei a resposta. Eu não vou reiterar o que eu falei. Eu acho que é educação criativa. A gente tem que criar sistemas em que a gente está bombando a nossa capacidade criativa, que é para poder bombar a nossa capacidade cognitiva. É o equilíbrio que a gente está procurando, né? Trazer mais humanidade para esse sistema. Isso que você está falando, assim, né? A gente não precisa ir muito longe, né? A gente usa o Waze, né? Nem chega mais a lugar nenhum sem o Waze, porque se alguém pegar um mapa hoje, talvez não vai saber olhar para cá e colocar o mapa na direção certa para saber o que ele está representando, não sabe o que é norte, não sabe o que é sul, não sabe que ali você vai virar, porque a gente exporta, né? E é muito conveniente. E quem vai deixar de usar o Waze? De jeito nenhum, né? Eu acho ótimo, acho maravilhoso. Não quero ficar olhando no guia onde eu vou, né? É meu isso, mas eu perco aquilo. Se a gente transportar isso para um cenário como você está falando, em que a gente é super dependente, como a gente é dependente hoje do estímulo da mídia social, né? É um quadro realmente preocupante. Eu acho que a gente consegue combater isso preparando as pessoas para pensar mais. Eu acho que tem um ponto aí, eu vou falar como pai desse olhar, tirar todos os meus crachás aqui e falar como pai, assim. Que eu acho que essa coisa do como é que eu me adapto a esse... É difícil falar sem olhar para a pessoa, né? Mas quando a gente faz esse olhar da como a gente está se adaptando a esse novo ecossistema, acho que a gente tem uma geração ou duas ali, 1,5, que a gente perdeu muito dela. E a culpa não é dela, a gente joga muita culpa, que é a geração Z e o começo da Alpha ali, a gente joga muito a culpa, só que a gente tirou o bem mais precioso, a gente, que eu falo, sistema como um todo ali, que a gente tirou o principal momento de desenvolvimento deles foi de uma forma diferente que nunca ninguém tinha vivido e podia passar qualquer experiência sobre aquilo, que foi o momento da pandemia, né? A gente ainda fala desse momento ali, e que essa geração saiu da pandemia perdida em termos de relação social, em termos de como é que eu me adapto com isso, e só tinha para eles o recurso da tecnologia. Quando você pega a geração agora, essa geração que está chegando agora, eles estão dando uma aula para a gente, porque eles estão se tornando analógicos. E eles estão se tornando analógicos, eu não sei se vocês acompanham esse movimento ali, basta ter filho nessa idade para acompanhar, eles estão voltando com o vinil, eles estão voltando com a fita cassete, a máquina fotográfica, que são exemplos desse balanceamento sobre a tecnologia, da forma que eu contraponho isso.
E aí fala, mas isso é jogada de marketing, alguém colocou ali que o Rohit falou que vai voltar ali o vintage. Não, você vê que isso é genuíno deles, né? Essa relação tem sido. Livros, nunca se leu tanto quanto está se lendo agora com livros, né? Mas isso foi o TikTok que colocou. Eu fui numa livraria esses dias e fui olhar aqui que tá vendendo Odisseia, que tá no cinema também ali, mas foi pro cinema porque ela tá vendendo Ilíada, tá vendendo Dostoiévski, tá, que não é coisa que uma criança de 10, 12, 15 anos estaria lendo, né, nesse momento. E eles estão dando essa resposta a partir dali. Então essa busca cognitiva está vindo de uma adaptabilidade a um sistema, né? A gente está doente socialmente por conta de tecnologia, por conta de escassez social, de tudo que vem desse período que a gente está colocando ali, e aí vem o caminho positivo, né? Que você fala, cara, eles estão se adaptando, eles estão trazendo isso. Eu precisei mudar a minha relação com a minha filha com coisas que eu não tinha mais acesso, não estava mais no meu repertório. E eu falei, cara, que bacana, vou buscar isso lá atrás. Ela se diverte com o meu iPod de 15 anos atrás, 13. A minha tem 16. Os futuros possíveis. Pergunta só sobre alucinação, cara. Porque assim, a gente imagina alucinação. Da IA ou a nossa? Essas nossas aqui. Porque, ó, isso é muito legal porque o processo criativo de especulação, ele parte em algum nível por alguma alucinação. Quando eu pego olho com o Trump, eu falo, qual é a alucinação? Mas vamos lá, eu queria assim, do ponto de vista do potencial criativo da alucinação. Se isso, assim, ela é tadinha mesmo, né? Que todo mundo fala, por causa da alucinação, só que você tem um potencial criativo ali também, né? Tem, Como é que eu consigo sem dúvida. extrair isso daí, quer dizer, de uma maneira, pela alucinação, eu tentar puxar uma fagulha criativa? Não, você pode tirar a fagulha criativa em todo o processo, né? E eu acho que a alucinação, você está falando da alucinação da máquina, né? Ela entregou uma coisa que você não está esperando ali. Se você estiver no processo criativo, isso é bem-vindo, né? Você vai olhar se aquilo serve para você ou não. É um processo de curadoria, né? Que a gente sempre fez. Só que hoje, dentro desse processo que a gente tem com a máquina, a gente tem mais consciência de que esse processo de curadoria ele é importante, né? Colocar um senso estético ali, você começa a entender por que você tem um senso estético, como é que você amplia ele. Agora, ela é importante, assim como... Eu usei a analogia assim, né? Ela é parecida com a ideia brilhante, porque as duas estão fora da caixa, né? Mas vou trazer outra analogia, com a ideia inesperada. Pode ser uma outra ideia inesperada. Quando a gente está trabalhando em grupo, né? Todo mundo falou que da propaganda tem as duplas que trabalham juntos. Uma das partes mais interessantes é quando começa a jogar ideia completamente inesperada para o outro. Por que acontece isso? Porque a gente tem, né, assim, tecnicamente, que a gente foi aprendendo por conta da IA, né? A gente vai ter um distanciamento semântico maior do que a resposta exata, mas eles não estão ligados semanticamente de um jeito que aquela ideia ela cabe, mas ela não é óbvia. E aí a alucinação, ela pode entrar nesse saco, ela pode te estimular. O que importa nesse caso do processo criativo é você ser estimulado para você gerar suas próprias especulações e suas próprias decisões. Pelo menos é assim que eu entendo e observo a gente trabalhando, né? Eu não lembro de quem que era esse dado agora, mas é um estudo que foi feito que falava que a capacidade de brilhantismo da ideia, ela está diretamente ligada à nossa capacidade de alcançar o absurdo. Porque é uma coisa que vai estimulando a outra e puxando novas referências, e o absurdo vai trazendo outras coisas que a gente consegue chegar no lugar. Por isso que às vezes quando a gente fala assim, vamos começar aqui um brainstorming, a hora que você começa a alucinar, o que a gente fala? Não, estamos fugindo do foco, vamos voltar para o foco aqui, que é a nossa necessidade cada vez mais por produtividade, por eficiência. Então a gente já faz isso no nosso processo natural, né? Acho que é trazer essa responsabilidade para a alucinação da máquina, e acho que é muito cedo ainda, né? Esse é o ponto, eu acho que é tadinho da alucinação. Não, a alucinação... E se o humano não tivesse vieses também, né, cara? Então, como se fosse perfeito, e a máquina me trouxesse... E o humano, né? O humano também tem alucinação, um monte, né? Tem os vieses. Eu não. Não, mas dá para separar, André, porque
Uma coisa é você admitir especulação num processo que ele é baseado em especulação, tá? É como o Camilo estava falando sobre, né, como é que a gente usa dados para prognóstico, né, para diagnóstico. A gente não quer alucinação em cima disso, né? Ele tem que ser muito exato, tem que ser, ou seja, ele é estatístico, tem risco, né? Mas ele é um estatístico mais fechado, uma análise de dado mais profunda. E nesses casos, quando aparece alucinação, Deus nos acuda. E a questão da alucinação, ela vai mais longe aí. Se eu estou vendendo para todo mundo produtividade, eu não quero alucinação. Eu quero que o cara me entregue mais rápido e mais barato. Essa que é a lei, né? É isso que a gente está vendendo hoje. Teve um desvio aí, né? Então, você tem que... Você vai ler... Eu estava citando o paper da Anthropic, que eles vão dizer lá, olha, aqui a gente conseguiu entender mais ou menos como funciona, né? Foi quando eles começaram a entender como funcionava um raciocínio mais criativo dentro da máquina. Eles começavam a entender, mas eles foram lá e calibraram tudo para diminuir a especulação. Por quê? Porque não pode ter, né? Eles estão vendendo produtividade, é enterprise o que eles fazem, né? Eles até colocam, né, como regra, me pergunta o que você quer e Exato. repita ao final, para eu não ir pelo Não, longe. e Né? é um dos benchmarks hoje em dia. Quando você vai lá ver qual é o melhor modelo, é o que menos alucina, Menos porque eu alucina. preciso entregar. Mas essa a coisa da alucinação, e aí voltando para o universo da criatividade, né? A alucinação ela é permitida no processo criativo e ela normalmente acontece quando o nosso estado de consciência está alterado. Seja lá por qualquer substância, seja ou porque nos colocamos nesse lugar, né? Eu nunca fui um criativo que criou uma baita campanha ali, eu sempre fui o cara do planejamento, o cara certinho. Faltou Da substância. história ali. É isso. Ficava sempre fora de alguma coisa ali que não me chamavam. Mas esse estado. E a máquina não permite, né, ela sair do estado cognitivo dela ali, né? O que ela está programada para fazer, ela não tem essa mudança de alteração de estado ali que ela vai estar. Então não dá pra gente esperar que venha dela algo fantástico. E aí quando ela vem na alucinação, a gente fala, pô, alucinou, foi longe e tal, e a gente não permite isso, né? E dentro de um processo criativo, e aí se a gente tirar esse lado ali da performance, de tem que responder rápido, ela deveria alucinar cada vez mais, né? Porque ali eu vou fazer seleção de coisas que não estão no óbvio, né? Na hora que você fala de tá tudo igual ali, que você fez a pergunta, acho que é a partir dali que ela vai começar a trazer coisas diferentes para acontecer ali, né? E aí, obviamente, ir por um foguete para o espaço, a cura do câncer, não está na alucinação, está em análise de dados e eficiência, né? Deixa eu aproveitar aqui o pensamento especulativo, que se daqui a 10 anos a gente perceber que a gente acelerou rápido demais, o que provavelmente a gente vai ter perdido? A gente acelerou rápido demais, a gente já constatou isso. Isso acelerar cada vez mais. A gente já constatou isso. Ai, cara, a gente vai perder muita coisa, assim. Eu acho que o que a gente tem que lutar muito para defender isso de uma maneira é esse estado humano da coisa, sabe? É essa capacidade, essa soberania cognitiva que é nossa, ser quem detém, né, a máquina e não deixar que a máquina te detenha. E então, se a gente deixar do jeito que está, colocando no autopilot e esperando tudo vir pronto e por função nossa, a gente vai perder essa cognição, essa soberania, essa relação que a gente tem como humano, que é o que nos diferencia de outras espécies, né? Não é o que nos diferencia de quem está do lado, né? A gente tem um estado diferente. Não estou falando se ele é bom ou mal, até porque a gente viu, né, o Asa Haskan usando inteligência artificial para entender. Ele tem uma tese ótima, né, que ele fala, cara, por que eu não entendo o que as baleias querem me dizer sobre a mudança do clima? Porque elas entendem muito mais disso do que a gente, né? Elas são muito mais afetadas do que a gente nisso, né? Então ele está usando lá a tecnologia para isso. Mas é isso, quanto mais a gente delegar, menos a gente é. E aí eu acho que isso é o que a gente vai perder, essa nossa relação. Deixa eu aproveitar essa especulação e trazer aqui pro Mauro e para a Estela, na verdade, porque eu acho que hoje a gente olha para a inteligência artificial e para a tecnologia como um ente separado. O que a gente vê até e acompanha dos futuristas trazendo, né, a própria preocupação do Harari, né, quando ele fala, vamos ter uma casta de inúteis, ou
ou quando o Kurzweil traz para a gente a questão da singularidade, me parece que em algum pouco tempo a tecnologia não vai ser mais um ente separado. A gente vai fundir com a tecnologia. E o que vocês conseguem enxergar a partir disso? Porque uma das teses é, a partir da singularidade a gente não consegue mais prever porque vai ser tudo imprevisível. O Harari traz que vai ter uma casta de pessoas inúteis. A gente está falando aqui que, né, hoje esse aprendizado ele acontece de uma forma... Mas e quando isso fundir? É muito provável que isso funda. O que vocês acham que vai acontecer com a gente? Eu acho que, assim, até os mais otimistas, o Kai-Fu Lee, naquele livro dele de contos, que ele tem lá alguns contos sobre 2040, como seria. E ele é muito otimista. Mesmo os mais otimistas acham que não é uma boa ideia. Mas eu tenho também uma outra coisa que, assim, qual é a singularidade? Como que a gente vai determinar quando chegou a singularidade? Quando a gente vai determinar se a máquina tem consciência? Como a gente vai determinar quando a gente chegou na AGI? Porque quando a gente está, né, em todas essas palestras, em todas essas conferências e tudo mais, a gente escuta eles falando, não, porque quando a gente chegar na AGI, só que ninguém determinou o que é a AGI, como eu vou medir? Disse que chegou em maio e a gente já passou por lá. Então, tem gente que falou que já chegou, tem gente que falou que a gente vai chegar daqui a 5 anos. Quem vai determinar o que é a AGI? Quem vai determinar o que é a singularidade? Então, eu acho que, assim, de qualquer forma, a gente tem que continuar mandando na máquina. A máquina não pode nunca tomar esse lugar, porque senão a gente já viu, né? Robocop. Mas, Estela, isso já é, vou fazer uma provocação aqui, que eu acho que é muito importante a gente trazer essa provocação agora, mas a gente já está vendo as coisas acontecendo numa velocidade que eu não sei se a gente consegue mais parar para falar assim, opa, não é isso que eu quero. Uma vez que a gente está vendo a medicina com nanorobôs, que daqui a pouco a gente vai ter nanorobôs no nosso organismo curando o câncer antes mesmo dele existir. Isso me parece bastante desejável, né? Onde a gente vai ter tecnologias que vão fundindo com a gente para a gente conseguir ter mais força, mais inteligência, mas seja lá o que for. Eu acho que a gente está num momento aqui que a gente o momento que a gente tinha para refletir e falar já passou. A gente vai fundir com a máquina em algum momento. E aí a pergunta que fica aqui, eu acho que essa nossa discussão que a gente está tendo aqui agora, será que ela não vai parar de fazer sentido? A máquina parar de fazer sentido, você fala? Ou a gente discutir a soberania Gente. definitiva? Mas eu acho que a não gente sei tem se que faz ter o poder de decisão acima da máquina, mesmo que ela... Então, assim, eu quero os nanorobôs curando câncer antes dele existir. Eu quero que o robô me ajude. Eu acho que o grande lance é a gente continuar tendo a decisão. A gente continuar tendo a palavra final. Inclusive ele morreu ali, né? Exato. Eu acho que o ponto que a máquina recusar conhecimento, a gente chegou no fim. Ela falou, não me interessa. De novo, né? Eu fico achando que, como você colocou, né? A nossa formação, né? A nossa constituição biológica, ela faz desse processo especulativo, no processo criativo, o nosso diferencial com outras espécies. Com a máquina, principalmente, né? Embora tenha toda essa promessa, né, eu tenho olhado para a máquina como essa que está entregando um pedacinho ali, muito pequenininho daquilo que está criando mais problemas, né? Então, na verdade, o que eu imagino assim, se nós conseguimos fazer uma fusão com a máquina, mas essa fusão com a máquina for determinada pelo processo decisório da máquina, pelo processo cognitivo da máquina, a gente estamos enrolados, né? Como é que a gente consegue puxar a máquina para entregar mais do nosso processo? Acho que é uma hibridização mais interessante, né, do meu ponto de vista, né? E se a gente for olhar lá no futuro, na verdade, assim, olha, por ser um criativo, por ser designer, né, eu sempre olhei muito para o futuro, porque você está projetando um negócio lá para frente, né? E eu tenho feito um esforço gigante para trazer as coisas para o presente, por uma questão, enfim, uma questão emocional, por uma questão de percepção, para eu poder conseguir entender o que está acontecendo. Porque o que a gente faz? Quando a gente está projetando lá no futuro, a gente entra num túnel, né? Então a gente fica olhando lá, eu estou procurando a singularidade, eu estou procurando né, a simbiose do homem com a máquina. Se a gente der 2 passos para trás, quando a gente começou o digital, né, eu estou procurando o acesso livre para tudo, a mídia social, né, onde tem o acesso à informação vai ser de todo mundo, e a gente acabou criando, a gente entregou, mas a gente acabou criando um problema, ou criando problemas gigantescos que a gente não tinha noção que existiam.
por vários motivos. Um deles é porque a gente olha muito para o futuro pelo túnel, a gente quer resolver aquilo que a gente está resolvendo e esquece tudo que está, os sinais que estão acontecendo em volta, mas também porque a gente não sabe dos problemas. Eu acho que esses problemas que você está falando a gente nem conhece ainda. A gente não tem essa percepção, a gente não sabe qual vai ser o grande problema. E é aí que está o grande paradoxo, né? Os maiores problemas são aqueles que a gente não é capaz de enxergar agora. A gente está... o melhor documento sobre IA dos últimos anos, e ele aconteceu esse ano, a gente meio que ignorou esse documento por uma questão de ideologia, né? Se pode, que é a encíclica papal. Eu acho que nada foi melhor escrito sobre IA, sobre a soberania, sobre essa relação. E ele não fala ali para parar a tecnologia. Ele fala o quanto nós humanos temos que acelerar a nossa formação, a nossa responsabilidade, o nosso olhar ético, o nosso pensamento crítico, para que a gente continue soberano sobre isso, né? Tanto que ele analisa que cidade que a gente quer ser, né? Ele faz analogia com Gomorra e traz ali esse olhar. E a gente, obviamente, né, por tudo a gente tem que polarizar e tal, a gente passou meio a ignorar esse documento ali por uma questão de que foi um papa da Igreja Católica que trouxe, com todo o seu conservadorismo e tal, tem zero conservadorismo ali, e acho que eu recomendo todo mundo que leia, né, todo mundo que está envolvido nessa conversa precisa ler, e ele faz exatamente isso, ele faz um apelo ao resgate da humanidade, tipo, ele não fala para parar a máquina, ele fala, cara, desenvolva o ser humano aqui de uma forma melhor, né? E aí entra a responsabilidade, ética, julgamento, tudo isso que a gente tem como característica humana. Até porque a gente não vai saber quando chegou a AGI, a singularidade, né? A AGI virou um modelo de negócios, né? Agora, desde que a Anthropic foi, a OpenAI e o negócio, né? Entre OpenAI e Microsoft, a faixa final do contrato virou a AGI, a gente não sabe mais quem vai definir que ela existe ou não, né? E aí os fundos de investimento já estão falando que é para poder romper o contrato, né? Aí foram lá, revisitaram o contrato, muda o contrato, porque agora isso não é mais métrica e tal. E eu acho que quando a gente falar de a singularidade, né, que você trouxe do coisa ali que ele traz, eu acho que ela não é só entre o humano e a máquina, neste caso da inteligência artificial, ela é sobre toda a revolução tecnológica, né? É hora que a gente conseguir juntar todas as tecnologias que a gente está esquecendo de pôr na mesa com o potencial de transformação e de comportamento, que é a hora que você junta blockchain, cripto, inteligência artificial, computação quântica e a indústria financeira, Convergência, né? e fala sobre uma moeda única global, que é uma possibilidade. Dentro de cenários, ela é uma possibilidade. Hoje, olhando para a tecnologia. O que falta para a gente chegar até lá? E se a gente fizer ali um backcasting disso, quais são as tomadas de decisão? Todas elas vão ser humanas. É se a gente quer isso. Camilo, vou pegar essa sua fala abençoada e aproveitar que a gente está aqui chegando no nosso fim para uma pergunta final para cada um de vocês. A gente começou com uma pergunta para cada um, a mesma pergunta. Não dá para ter resposta, Daniel, pelo amor. Essa pergunta ela não é difícil. É uma pergunta boa. Que é, posto que a decisão é humana, o que é que você decidiu não delegar ainda para a máquina e por quê? É para mim essa pergunta direta? Só eu falo. Você já estava aí, tava empolgado. Cara, eu sou um cara melhor com inteligência artificial ali, no meu uso, no meu processo criativo de produção de conteúdo e tudo. Eu produzo muito mais e eu produzo com melhor qualidade, não só no meu crivo, mas das pessoas que leem as coisas que eu escrevo ali e tudo. Obrigado. Por isso. Mas o que eu não delego ali é o que de fato é meu. Acho que quando você lê uma coisa minha, quando você olha para uma coisa que foi produzida por mim, eu tô ali, de alguma forma, né? Então eu uso, tá? A inteligência artificial, ela tá em todo o meu processo, ela tá no armazenamento do meu repertório, ela tá na busca de novos repertórios, ela me acessa a viagem que às vezes eu não consigo fazer, mas que eu quero ter alguma informação ali. Tudo isso vem de um mapa ali com um monte de agentes que me trazem aquilo para pro meu dia a dia, mas a decisão do que eu quero dizer, qual é a mensagem que eu quero passar, estabelecer essa conversa, a faísca é minha, isso eu não delego não. Legal. Stella, o que você decidiu não delegar e por quê?
eu decidi não delegar a minha decisão mesmo, assim. Eu decidi não delegar o meu poder de decidir. A IA pode vir para mim com a ideia e falar, não, então vai por aqui. Se eu não concordar, não vou concordar. Tu faz isso, hein? O Benito faz bastante. Explica quem é o Benito. O Benito é meu agente, mas é que aí eu tenho que concordar porque ele tá o quê? Ele tá bem esperto, ele fala, você vai assistir tal palestra, não só faz Salfas, por exemplo, agora você vai em tal. Com ele eu concordo bastante. Mas eu tenho o poder de não concordar também. Já falei para ele, não, veja bem, não é assim. Então eu acho que o que eu não delego é exatamente o meu poder de decidir, de ter a palavra final. Mauro, o que você decidiu não delegar e por quê? Eu acho que e vou também fazer uma declaração de que eu adoro inteligência artificial, né? Eu estudo, entro dentro dela, adoro tecnologia. Mas o que eu tenho colocado bastante atenção é em cultivar mais e mais os meus relacionamentos humanos mesmo, né? Você pode parecer bem genérico, bem piegas, mas não é. Quando eu tenho me dedicar a poder ouvir, entender o que meus filhos estão falando e desenvolver empatia, desenvolver compaixão no momento que eles não estão conseguindo resolver alguma coisa, é uma coisa que eu acho que eu estou usando o meu tempo produtivo com a máquina para poder colocar um pouco mais de tempo e atenção nessas relações, sabe? Porque eu acho que a gente nunca aprende o suficiente sobre isso. E eu acho que tem que ser nosso, né? Essa marca que vocês estavam falando, tem uma marca pessoal aí que ela é importante você manter, né, na sua mão, né? E você, Mário? O que você não delegar? O que eu não vou delegar aqui agora é o tempo de vocês, porque agora a gente encerra o nosso videocast para continuar a nossa conversa num happy hour ali, que eu sei que tá todo mundo querendo conversar. Mais uma vez, gente, obrigado pela presença de vocês. Agora a conversa acontece do lado de lá, sem as máquinas. Obrigado, Mário. Obrigado. Obrigada.